Determine um número real P de modo que, vamos resolver a letra A primeiro. Seno de x seja igual a P ao quadrado menos 6P mais 9. Então, olha só, vamos resolver a letra A. A gente precisa que o seno de x seja igual a P ao quadrado menos 6P mais 9. Nós sabemos que o seno de x, qualquer que seja o x pertencente ao conjunto dos números reais, ele varia de menos 1 a 1. Então, disso a gente conclui que o seno de x, que é igual a p ao quadrado menos 6p mais 9, precisa variar de menos 1 a 1, certo? Então, a gente tem duas inequações aqui para resolver. Essa aqui em amarelo e essa aqui em vermelho. Vamos começar resolvendo a inequação em amarelo. Então, a gente tem que menos 1 é menor ou igual a p ao quadrado menos 6p mais 9. Passando menos 1 para o lado direito, ou seja, somando 1 aos dois lados dessa desigualdade, a gente tem que p ao quadrado menos 6p mais 10 tem que ser maior ou igual que zero. Vamos resolver essa equação do segundo grau. Resolvendo essa equação do segundo grau, a gente tem que p é igual a menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2a. Então, o valor de p nessa equação do segundo grau deve ser 6 mais ou menos a raiz de 36 menos 40, dividido por 2. 36 menos 40 é menos 4, né? Como a gente está no conjunto dos números reais, não existe raiz de número negativo. Então, para esse caso amarelo aqui, não existe um P que satisfaça essa equação do segundo grau. Beleza? Então, vamos ver a equação em vermelho agora. Se a gente consegue resolver ela. Então, a equação em vermelho diz para nós que P ao quadrado menos 6P mais 9 tem que ser menor ou igual a menos 1. Então, passando o menos 1 para o lado esquerdo, nós temos que P ao quadrado menos 6P mais 8 tem que ser menor ou igual a zero. Vamos resolver essa equação do segundo grau aí e depois a gente analisar o sinal dela. Então, resolvendo essa equação do segundo grau, a gente tem que P tem que ser igual a menos B mais ou menos a raiz de B ao quadrado menos 4AC, dividido por 2A. Então, tem que ser igual a 6 mais ou menos a raiz de 36 menos 32. Agora sim, dentro da raiz a gente tem um número positivo. E, portanto, o P tem que ser igual a 6 mais ou menos, ali dentro da raiz de 4, né? Então, mais ou menos 2 sobre 2. Então, aqui a gente tira aqui, P tem que ser igual a 6 mais 2, 8, dividido por 2, 4. Ou P tem que ser igual a 6 menos 2, 4, dividido por 2, 2. Então, essas são as duas raízes da nossa equação de segundo grau. O que acontece agora? Nossa equação de segundo grau é uma equação com A maior que zero, né? O coeficiente líder dessa equação de segundo grau, que é 1, é maior do que zero. Então, ela tem concavidade voltada para cima. Ops. Como ela tem concavidade voltada para cima, significa que aqui ela é maior que zero, aqui ela é menor para esses valores e aqui maior. Lembrando que aqui estão as raízes, né? 2 e 4. O que eu quero? Eu quero que P ao quadrado menos 6P mais 8 seja menor do que zero. Então, eu estou nesse intervalo aqui. Para esses números, essa equação é menor do que zero, certo? Então, portanto, a resposta são todos os P's que pertencem aos números reais, tais que P é maior ou igual que 2 e menor ou igual a 4. Beleza?
Na letra B, nós queremos que o cosseno de x seja igual a P mais 1 sobre 3 menos P. Só que agora o x pertence ao intervalo que vai de π sobre 3, ou 60 graus, até π sobre 2. Então, o que a gente tem? A gente sabe que o cosseno de π sobre 2, que é o cosseno de 90, é igual a zero. E que o cosseno de π sobre 3, que é o cosseno de 60 graus, é meio. Então, o nosso cosseno agora precisa variar entre 0 e meio. O que a gente precisa resolver, então? Já escrevendo o que é o cosseno, né? Vou escrever aqui em cima. O que é o cosseno? Eu preciso que o P mais 1 sobre 3 menos P, que é o meu cosseno, varie entre 0 e meio. Então, de novo, a gente tem duas inequações para resolver. A gente tem essa inequação e a gente tem essa inequação aqui. Então, vamos resolver primeiro a inequação em amarelo. A gente quer que P mais 1 dividido por 3 menos P seja maior ou igual que zero. O que a gente precisa fazer para resolver esse problema? A gente precisa analisar as raízes, tanto do numerador quanto do denominador. Então, o numerador é P mais 1. Se a gente iguala ele a zero, nós temos que P é igual a menos 1. Então, menos 1 é raiz desse polinômio que está no numerador. E no denominador? No denominador, a gente tem 3 menos P. Se a gente iguala a zero, a gente tem que P é igual a 3. Só que o que acontece? Não está no denominador? A gente não existe divisão por zero. Então, eu preciso que 3 menos P seja diferente de zero. Portanto, o P tem que ser diferente de 3. Vamos agora analisar os sinais desse quociente dependendo das raízes. Então, como é que a gente faz isso? Olha, a raiz do polinômio do numerador é menos 1. Do denominador é 3. A bolinha está aberta porque P não pode ser igual a 3, porque senão ele anula o denominador. Então, o que acontece? A gente sabe que para o numerador, P mais 1, para o numerador, P mais 1, para números menores que menos 1, ele é negativo, e para números maiores que menos 1, ele é positivo. Para o denominador 3 menos P, para números menores que menos 1, ele é positivo. Para números entre menos 1 e 3, ele é positivo. E para números maiores que 3, ele é negativo. Então, o que acontece aqui? Para números menores que menos 1, esse quociente é negativo, porque aqui a gente tem menos com mais. Para números entre menos 1 e 3, esse quociente dá um número positivo. E para números menores que 3, esse quociente dá um número negativo, porque a gente tem mais e menos aqui. Beleza? Então, o quociente é maior ou igual que zero nesse intervalo que vai de menos 1 até 3. Eu não quero que seja maior ou igual que zero. Então, os números que satisfazem isso são os números que vão de menos 1 fechado até 3 aberto, ok? Vamos analisar agora a inequação em vermelho. Eu preciso que P mais 1 sobre 3 menos P seja menor ou igual que meio. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar esse meio para o outro lado da desigualdade, ou seja, somar menos meio em ambos os lados, né? Então, aqui fica menor ou igual que zero. Vamos tirar o mínimo dessa coisa. Então, tirando o mínimo, no numerador a gente vai ter 2P mais 2 menos 1. Menos 3 mais P sobre 2, que multiplica
3 menos P. E isso aqui precisa ser menor ou igual que zero. Então, ajeitando as coisas aqui em cima, a gente tem que 3P menos 1, que é o que fica no numerador, dividido por 6 menos 2P, tem que ser menor ou igual que zero. Agora, a gente faz a mesma análise do que a gente fez acima. Encontra as raízes do numerador e do denominador e analisa o sinal. Então, no numerador, a gente tem que 3P menos 1 é igual a zero, então P é igual a 1/3. E no denominador, a gente tem que 6 menos 2P tem que ser diferente de zero. Portanto, P tem que ser diferente de 3. Mesma análise anterior. Então, a gente tem aqui o 1/3 fechado e o 3 aberto, porque P não pode ser 3, senão ele anula o denominador. Isso não pode. Então, assim como fizemos anteriormente, aqui a gente tem o 3P menos 1. E vou colocar aqui o 6 menos 2P. Para números menores que 1/3, 3P menos 1 é negativo. E para números maiores, ele é positivo. Para 6 menos 2P, qualquer número menor do que 3, ele é positivo. E para números maiores que 3, ele é negativo. Então, o que a gente tem aqui? Menos com menos dá menos, mais com mais dá mais, e mais com menos dá menos. Eu não quero que seja menor do que zero. Então, onde é menor do que zero? Para números menores que 1/3 e para números maiores do que 3. O que a gente precisa fazer agora? A interseção entre esses dois intervalos. Entre esse aqui em cima, que eu vou colocar de vermelho agora, e esses dois aqui embaixo. Vejam, a interseção disso vai ser os números maiores ou iguais a menos 1 e menores ou iguais que a 1/3. Portanto, a resposta são todos os P's pertencentes aos reais, tais que P é maior ou igual a menos 1 e P é menor ou igual a 1/3.